Então, pessoal, nós sabemos, né, através aí dos livros de bioquímica, que as proteínas elas podem ser definidas de acordo com a sua estrutura, se ela é globular ou se é fibrosa. Ela pode ser definida funcionalmente, se ela é uma proteína estrutural, se ela é uma proteína de transporte, de defesa, ou se é uma proteína com função, com atividade enzimática. A gente sabe aí que as enzimas elas aceleram as reações bioquímicas, e até mesmo de acordo com a sua localização celular, se ela é uma proteína solúvel ou uma proteína de membrana. Então, vamos começar falando um pouquinho aí do colágeno. O colágeno aí faz parte, né, da família de proteínas fibrosas. A maior parte dos livros de bioquímica vocês vão ver e vão utilizar o colágeno, né, como um exemplo de uma proteína fibrosa. O colágeno aí, ele é uma proteína mais abundante no corpo humano, né? Ele é composto aí, né? O colágeno ele é formado, né, de uma molécula típica aí. Ela é longa, apresenta aí uma estrutura rígida, normalmente, né, que apresenta aí 3 cadeias polipeptídicas. Essas cadeias elas são referidas como cadeias alfa, e elas estão aí torcidas uma em volta da outra de forma semelhante a uma corda de tripla hélice, como vocês podem observar aqui na figura 4.1. Apesar então, né, dessas moléculas elas serem encontradas em todo o corpo, seus tipos, né, e sua organização, eles vão ser determinados pelo papel estrutural que o colágeno vai desempenhar aí em cada órgão específico. Né? Em alguns tecidos, o colágeno ele pode estar aí disperso numa forma de gel que vai sustentar a estrutura, como ocorre aí na matriz extracelular, ou também como ocorre aí no humor vítreo do olho. Já em outros tecidos, ele pode estar, né, aí entrelaçado firmemente entre fibras paralelas que vão conferir aí grande resistência, como acontece nos tendões. Na córnea, o colágeno aí, ele está empilhado de forma a transmitir a luz com o mínimo de dispersão. Já nos ossos, o colágeno ele vai se apresentar como um arranjo de fibras entremeadas aí umas às outras em diversos ângulos, né, em ângulos variados, de forma então aí a resistir a impactos mecânicos vindos aí de todas as direções. Então aqui eu coloquei para vocês a distribuição do colágeno no organismo, né, do homem. Cerca aí de 4% no fígado, 10% no pulmão, de 12% a 24% na aorta, 50% nas cartilagens, 64% na córnea e 74% na pele. Como eu falei para vocês, apresenta uma estrutura aí tripla hélice formada a partir de cadeias alfas. O colágeno, pessoal, ele representa então aí 25% da massa de proteínas dos mamíferos. Sobre os tipos de colágenos, né, a superfamília das proteínas aí de colágenos inclui cerca aí de mais de 25 tipos, assim também como outras proteínas que apresentam domínios bem semelhantes ao colágeno. As 3 cadeias aí polipeptídicas alfa, né, do colágeno, elas são unidas aí por ligações de hidrogênio entre as cadeias laterais, e variações na sequência dos aminoácidos das cadeias resultam aí em componentes estruturais de tamanho semelhante. Então, cerca aí de aproximadamente 1000 aminoácidos, mas com propriedades um pouco diferentes aí. E essas cadeias, elas se combinam para formar aí os vários tipos de colágenos que a gente encontra nos tecidos. Então, por exemplo, o colágeno mais comum aí do tipo 1 contém cadeias chamadas alfa 1 e uma cadeia chamada alfa 2, enquanto o colágeno do tipo 2 contém 3. Contém 3 cadeias aí alfa 1, ok? Os colágenos eles podem ser organizados em 3
três grandes grupos aí, com base em sua localização e também nas suas funções no organismo. Nós temos aí os formadores, né, o colágeno, que são formados por fibrilas, os formados por redes e associados à fibrila. Então, nós temos aí relacionados ao formatos por fibrilas do tipo 1, 2 e 3. 1, né, bem distribuído em pele, ossos, tendões, vasos sanguíneos, córnea. 2, cartilagem, corpo vítreo, por exemplo. 3, vasos sanguíneos, pele, músculo e por aí vai. Então, esses colágenos aí, que são os colágenos formadores de fibrilas, né, são os colágenos aí dos tipos 1, 2 e 3, são aí fibrilares e eles têm estruturas semelhantes a uma corda, conforme a gente descreveu aí anteriormente, né, para uma molécula típica aí de colágeno. Ao microscópio, né, no caso microscópio eletrônico, esse tipo, né, linear de fibrilas, ele apresenta aí padrões de bandas características, né, refletindo uma organização escalonada e regular aí das moléculas individuais dos colágenos aí nas fibrilas. Então, para ilustrar, pessoal, apresento aqui para vocês, né, essa visão, que seria aí da visão a nível de microscópio eletrônico, da estrutura, né, desse polímero aí linear, que é o colágeno, apresentando então aí as suas fibrilas, né, e as bandas aí, nessas regiões, essas bandas características, mostrando então aí essa organização escalonada, ok? Então, como eu mencionei para vocês, as fibras aí de colágeno do tipo 1, elas são encontradas aí em tendão e córnea, justamente porque esses elementos, né, estruturais, eles apresentam aí uma alta resistência à tensão, enquanto aí as fibras, né, formadas aí pelos colágenos do tipo 2 estão restritas aí às estruturas cartilaginosas. Já as fibras aí derivadas do colágeno do tipo 3, elas são prevalentes nos tecidos mais elásticos, como por exemplo as paredes aí vasculares. Em relação aí à estrutura do colágeno, então, diferente aí da maioria das proteínas globulares, né, que são dobradas em estruturas bem compactas, o colágeno, ele é uma proteína, como eu falei para vocês, fibrosa e tem uma estrutura alongada aí de tripla hélice, que é estabilizada pelas ligações de hidrogênios intercadeias, né, das cadeias próximas aí. Em relação, né, à sequência de aminoácidos, já se sabe que o colágeno ele é rico em prolina e também glicina, né? Ambos os aminoácidos aí que eu acabei de citar, prolina e glicina, são importantes aí na formação da tripla hélice. A prolina facilita a formação da conformação helicoidal em cada uma das cadeias aí, porque a sua estrutura em anel leva, né, as torções da cadeia polipeptídica. Já a glicina aí, como vocês bem sabem, é o menor aminoácido e a glicina é encontrada a cada 3 posições aí na cadeia polipeptídica do colágeno. Ela se adapta aí ao espaço restrito, né, onde as 3 hélices aí se aproximam. E os resíduos de glicina são parte aí da sequência repetitiva de glicina XY, no qual aí o X, né, como eu coloquei aqui para vocês, né, tá aqui embaixo aqui, frequentemente é a prolina, e o Y geralmente é a hidroxiprolina. Também pode ser hidroxilisina, tá? Então, são 3 aminoácidos por volta, composto então aí de glicina, prolina, hidroxiprolina ou hidroxilisina, ok? Aqui no Y, beleza? Então,
Claro, tá, pessoal? Vocês não precisam de gravar isso, né? Só para título de conhecimento, vocês conhecerem a estrutura, né? De uma das proteínas mais importantes, né? Claro, todas são importantes, têm a sua função, mas a gente tem que levar em consideração por conta, né, dos diversos tecidos que tem aí o colágeno. Lembrando aí que a hidroxiprolina e a hidroxilisina, que estão contidas aí no colágeno, elas não estão, né, entre os 20 aminoácidos padrão, tá? Esses resíduos aí, tanto de hidroxiprolina quanto de hidroxilisina, resultam aí da hidroxilação de alguns dos resíduos de prolina e de lisina após a sua incorporação na cadeia polipeptídica. Então, ou seja, depois que eles foram inseridos na cadeia, eles podem ser hidroxilados e aí daí resultar na hidroxiprolina, quando a hidroxilação acontece na prolina, e resultar na hidroxilisina, quando a hidroxilação acontece no resíduo de aminoácido lisina, ok? Então, portanto, aí a hidroxilação ela é uma modificação pós-traducional, ou seja, pós-tradução é que a gente tem aí a modificação desses resíduos de aminoácido, resultando aí na hidroxiprolina e na hidroxilisina, ok?